Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Vamos iniciar aqui mais uma aula de História, diretamente do Estúdio 1, do canal Educação, para toda a galáxia. Professor César Robério, sou professor de História, do programa de Mediação Tecnológica. Tá legal? Essa é a segunda aula, viu, galera? Se por acaso você perdeu a primeira aula, se liga. Vai lá na plataforma do canal Educação, onde estão disponibilizadas todas as aulas de todas as disciplinas, de todas as séries. Tá legal? E hoje nós estamos falando sobre o Apartheid, um sistema de segregação racial na África do Sul. Tá legal? Na sequência também nós vamos dar uma introdução, se for o tempo permitir, em relação à segregação étnico-racial nos Estados Unidos. Vamos lá, galera. Olha só, o que vemos? Um mapa da África do Sul. Aqui você vê o quê? Aqui você vê o globo, né? Aqui nós vemos o próprio do planeta, destacado aí o mapa da África do Sul, né? E vemos também a identificação, né, dos idiomas, né, que são falados na África do Sul. E tem 10, né, cara? 10 idiomas, né? Então é um país que tem uma série, né, de idiomas. Isso, por um lado, até dificulta as relações internas, né, entendimento, enfim. Vamos lá. O território no qual está localizada a África do Sul começou a ser ocupado por colonizadores europeus em meados do século XVII. Opa, peraí, cara, ó. Aqui você teve duas coisas importantes, tá? Nós temos aqui que é importante quando você estiver estudando qualquer assunto de história, fica ligado. É preciso ter noção de tempo e noção de espaço. Noção de tempo. É isso que a informação que estamos te dando. A chegada dos europeus colonizadores na África do Sul se deu meados do século XVII. É 1600 e tanto. Onde? Está aí o mapa. Você localiza a África do Sul, né, no continente africano, tá certo? E durante cerca de 200 anos, não é pouco tempo não, viu, garoto? 200 anos, a região foi disputada intensamente por colonos holandeses, né, chamados de Boers, e britânicos, com as duas nações revezando domínio naquele território. Você está entendendo? Então, o espaço que nós estamos falando é a África que hoje é a África do Sul, né? O tempo que nós estamos falando é exatamente essa transição do final do século XVII até o começo do século XX mesmo, né? Porque vamos ter o seguinte, gente, olha, primeiro chegam os holandeses mesmo, né? E vamos explorar aquela região. Na sequência, vamos ter o quê? Descendentes de holandeses, chamados de Boers, que vão entrar em conflito com os caras que estão chegando, outros europeus, os ingleses. E neste conflito entre holandeses, descendentes de holandeses, melhor dizendo, e ingleses, eles vão se alternando no poder. Tá bom? É um fato. Enquanto isso, os povos africanos sendo explorados, sendo dominados, né, sendo mortos, tá bom? Sem nenhum subterfúgio aqui. Esses dois mapas, eles são também elucidativos, que ele mostra uma comparação entre a África em 1870, né, no caso da esquerda, e o mapa da direita, a África em 1895. Aqui embaixo, no rodapé, vocês veem as legendas, né? Legenda, o domínio francês, britânico, português, espanhol, belga, tá? Alemão, turco, italiano. Aí você veja, né, que o que nós chamamos hoje de África do Sul, no sul da África, né, era domínio britânico, né, ocupação britânica. Bom, a colonização holandesa, de forma mais contundente, se baseou na exploração das populações negras daquela região. Não era diferente também com os outros países
europeus. A colonização britânica também oprimia as populações negras locais e já no século XIX estruturou práticas que foram consolidadas durante o apartheid, né? Interessante, gente. Olha, deixa eu só fazer aqui uma pequena ressalva, que na aula de manhã, né, no primeiro ano pela manhã, um aluno indagou: professor, então, estamos falando aqui da escravidão na África do Sul, que eles estão se organizando para poder conseguir a abolição da escravidão? Não estamos falando de africanos escravizados no século XX, não. O apartheid era um sistema de segregação, né, de humilhação, de desrespeito, mas não se tratava de uma relação entre um senhor de escravo com escravos, né? Estamos no século XX, nesse momento nós estamos estudando. Compreendem? Então, vejam vocês que trata-se muito de uma questão de preconceito racial, né, de uma questão mesmo de falta de respeito, de humilhação. Mas não estamos tratando de escravos. É bem verdade que alguns deles eram mantidos em condições análogas, ou seja, semelhantes à escravidão. Mas, tecnicamente falando, não é correto dizer que eles eram escravos. Ok? Escravos, como as pessoas perguntam, você remete para escravo na Idade Moderna, né? Por exemplo, no Brasil a escravidão foi extinta no finalzinho do século XIX, 1888, não é isso? 13 de maio, Princesa Isabel, aquela cartinha, até parecida aqui com a caneta da Princesa Isabel, né? Só que a dela, era de ouro, cravejada de brilhantes. Daí essa locução adjetiva, Lei Áurea, né? Por conta da canetinha. Enfim, final do século, nós não... Aí é que está. E o que é que tem de semelhante, de parecido entre o Brasil, a África do Sul e outros países, né, mundo afora? É que mesmo tendo acabado com a escravidão, né, aquela em que um ser humano é tido como uma propriedade de outro, né, inclusive sofrendo maus tratos, agressões, humilhações, desrespeito, toda natureza, no caso do apartheid, não se trata de escravos, mas o que é que persiste? O desrespeito, os maus tratos e a violência. Mas ninguém vai chegar lá vendendo eles, né? Porque aí também já era demais, não? Ok? Voltemos ao texto. Já comentamos então, né, com a colonização britânica, século XIX, nós localizando o tempo, que foi consolidado durante o apartheid. Uma dessas leis, galera, foi a lei do passe. Professor, explica isso, o que é a lei do passe? Olha, a lei do passe é o seguinte: isso na África do Sul, cuidado. A lei do passe obrigava os negros, né, os africanos, a portarem um papel, um documento, autorizando-os a se deslocarem para determinados locais, principalmente aqueles locais habitados pela população branca. Então, imagina aí, olha só a loucura. Numa cidade, num bairro, em que moram apenas brancos e outros que moram apenas negros. E que se um negro sai desse bairro dele para ir ao bairro dos brancos, vamos dizer assim, né, aquela elite branca na África do Sul, ele tem que levar um documento, cara. Tem que portar um papel autorizando ele a trafegar por ali. Era apartheid pesado. Então, essa lei, tá certo? Essa lei era utilizada para controlar a circulação das populações negras, sobretudo durante o período noturno, e foi uma das mais comuns, né, do apartheid. Tá legal? Uma das mais comuns. Tá? Veja você que aquilo que eu falava lá na aula anterior, em relação ao conceito plural de violência, né, violências, e não tão somente de uma violência. É violência de todo jeito. Além da violência física, da violência de palavras. Já pensou você ser impedido de entrar num bairro porque você é negro e aquelas pessoas que aquele bairro é bairro dos brancos. Aí você, mas eu vou lá porque me chamaram para fazer um serviço elétrico na instalação elétrica da casa. Não, cadê o papel? Cadê o documento? Tinha que se identificar. Né? Então era uma situação muito desumana, vamos logo dizer assim, né? Para não ficar caçando muitas palavras, né? É uma situação bastante desumana. Olha essas imagens, esta imagem
São crianças, né, meninos, meninas, negros, né, e eles, assim, não tem uma sorrindo, né, estão, assim, tristes, preocupadas, e uma cerca, né, cara, uma cerca de arame. Por trás tem alguns adultos, né, 2 adultos ali atrás, mas essas crianças, a imagem que vem à mente é tipo assim, é como se perguntassem, qual será o nosso futuro, né? O que é que vem pela frente? Será se vamos sofrer igual nossos pais, tá? Imagino, algo nesse sentido. Vamos ao texto. Em 1910, a região oficializou a unificação entre boeres e ingleses e surgiu a União Sul-Africana. Está aí. A União Sul-Africana, a nação que precedeu a criação da África do Sul, que só aconteceu em 1961, galera. Interessante, né? Porque há pouco nós estávamos comentando que eles estavam se matando, né? Os boeres contra os ingleses. Lembrando que os boeres são o quê? Descendentes de holandeses, né? E aí, meus queridos, dá origem, inclusive, a um novo país, né? A unificação entre boeres e ingleses. A partir desse momento, os boeres se estruturaram politicamente, formando o Partido Nacional, um partido de extrema-direita, que possuía uma ideologia baseada em ideias supremacistas e fascistas. Olha só, supremacistas. Supremacista é aquele cara que defende a tese, né, que tem alguns povos, né, que estão superiores aos demais. Isso é supremacia. Isso aí nunca foi confirmado cientificamente, de forma alguma, né? Só para esclarecer também. Bom, o Partido Nacional não quer saber de diálogo com ninguém, né? Ele é um partido de extrema-direita, né? Então, não é um partido de conversar, né? Mas pelo outro lado, o Partido Nacional, ele acabou conseguindo, né, lograr êxito nas eleições, né, que ele participou. Tá legal? Então, assim, vamos entender que a partir de agora, 1910, a partir de 1910, nós vamos ter esse interlocutor, né, na política sul-africana, que é o Partido Nacional, Partido Nacional. Apesar de que, como está sendo dito aí, é um partido de extrema-direita, né? Não é um partido de entendimento, de diálogo com quem pensa contrário a ele, não. Tá bom? De forma alguma. Opa, o que é isso, professor? Uma chargezinha em inglês, 1913, Land Act. Uma senhora pobre, dentro, preparando alguma coisa para comer, uma criançazinha atrás e a outra lá fora. Vamos lá. E lá vem um caramujo com a restituição, muito lento, os caramujos andam lentamente, daqui que vem chegar aí, sei lá, né? Vocês ainda estarão até aguardando. A partir da década de 1910, uma série de medidas segregacionistas foram tomadas, né? Foram tomadas na África do Sul. Aqui nós estamos trazendo dois exemplos de 2 leis, mas tem bem mais, viu? É um conjunto de leis. Mas as que mais destacaram, estão mais evidentes, vamos lá. The Native Land Act, uma lei de 1913, que determinava que a população negra na África do Sul, cerca de 2/3 da população, só poderia ocupar 7,5% do território do país. Como é que é? Então quer dizer que os caras agora estão decidindo quantos por cento, quantos hectares de terra, né, vai ter esses núcleos que vão hospedar os afrodescendentes. Não é assim, né? Não é assim, cara, não vai dar certo. Vamos ver aqui o texto. Lei de 1913, que determinava que a população negra na África do Sul, cerca de 2/3 da população, só poderia ocupar 2,5% do território do país, né? Então tá aí. Estabelecer um limite, né? Senão não contei para todo mundo. The Native Urban Areas, né? Lei de 1923, que determinava que pessoas negras deveriam viver em locais específicos,
com o objetivo de limitar a presença delas em bairro, né? De pessoas brancas, cara, olha, era um argumento mesmo cínico, cara de pau. Está dito bem claramente, não é algo que esteja nas entrelinhas, não, está dito bem claramente, né? Então, com o objetivo de limitar a presença delas, desses brancos pobres, em bairro de pessoas que eram os brancos, né? Pessoas brancas que tinham todos os privilégios que uma criatura podia ter naquela época, tá bom? Então, veja que esses que defendem a tortura, né? Que defendem um conjunto de situações antidemocráticas, né? Extrema-direita, dessa forma, né? E também, no caso aqui, a segregação racial. Bom, essa primeira aqui, meu amiguinho, determinando que, é uma lei de 1913, né? Que a população negra na África do Sul, que era algo em torno de 2/3 da população, só e somente só pode ocupar 7,5%. Não, mas tem uma coisa errada. Não? Os negros podiam... Não tem como, a população negra não tinha como concordar com isso, né? Como é que vai se obrigar eles a ficar no território? Menos de 10% do território. Então, nesse exato momento, eles não estavam mais tendo condição de continuar na África do Sul, não. Tá bom? Como é que o apartheid se estabelece, né, na África do Sul? Na década de 1840, uma série de transformações estava em curso na África do Sul. A industrialização e o desenvolvimento econômico do país aumentaram as taxas da presença da população negra nos grandes centros. A discriminação racial afetou a acomodação do fluxo de trabalhadores negros e, com isso, aumentou as tensões entre negros e brancos. Bom, galera, vamos comentar cada parágrafo desse? Então, bora pegar o primeiro logo aí. Diz que na década de 30, uma série de transformações estava em curso na África do Sul. Ótimo, beleza, bacana. Que transformações são essas que ele fala? Eu creio que está se referindo às transformações econômicas. A África do Sul, apesar de todas essas mazelas aí de apartheid, coisa mais, ainda hoje né, um estado muito rico, né? Um país muito rico, melhor dizendo. A África do Sul, né? Um país muito rico. Então, são duas situações que podem andar por caminhos separados. Um é o desenvolvimento econômico e o outro é do respeito aos direitos humanos, por exemplo, né? O segundo parágrafo, a industrialização e o desenvolvimento econômico do país aumentaram as taxas, né? Aumentaram as taxas de presença de população negra nos grandes centros. Então, aí já é uma outra característica bastante dolorosa, né, do apartheid, que atrair a população do campo, é o chamado êxodo rural. Só que vão para as fábricas, muitas vezes vão ser explorados também, né? E por último, a discriminação racial, ela afetou a acomodação do fluxo de trabalhadores negros. E isso aumentou as tensões entre negros e brancos. Veja bem, lógico que a África do Sul está se industrializando, não é verdade? E vai precisar de mão de obra. Não precisa você botar seu juízo muito para funcionar, para entender que esses empresários, nessa loucura para ter lucros, na loucura para ter lucros demasiado, vão querer contratar os africanos na África do Sul, pagando um salário bem irrisório. Salário que os brancos jamais iriam aceitar, né? Isso vai aumentando o quê? O que está colocado na sua tela, o fluxo, né, de trabalhadores negros, tá? Isso é algo que tem que ser considerado. Agora, a discriminação racial, que é o aspecto que está sendo evidenciado, aumenta, sim, as tensões
entre negros e brancos. E até tem um outro probleminha, porque em algumas situações era capaz de algum branco na África do Sul alegar que o operário negro, né, estaria ocupando a sua vaga, entre aspas, vamos dizer assim, não é? Algo que não procede, né, de forma alguma, né, forma alguma. Quem é esse cara, professor? Daniel François Malan. O que é que ele é? Pastor. E é filiado a algum partido? Sim, filiado ao Partido Nacional. Vamos lá? Vamos lá? Começar por ele logo. Apareceu a foto dele aí, grandona, pois está aqui o cara. François Malan, pastor, filiado ao Partido Nacional. Beleza. Filiado ao Partido Nacional. Mas, interessante, nós estamos começando de baixo para cima, por quê? Porque foi onde apareceu o nome do cara lá. E nessa sequência de baixo para cima, temos que destacar que ele representa um grupo minoritário, né? Não é majoritário, é um grupo pequeno. Mas era o defensor de medidas de segregação. Ou seja, esse papo de... essa história que nós estamos falando, né, dessa discriminação que havia em relação aos africanos, né, o apartheid, mas observe que por trás do apartheid tinha uma série de pessoas que fortaleciam tudo isso, né? No caso aqui, especificamente, o pastor, né? O pastor Daniel François Malan. Agora, eu não entendo como é que o cara é pastor, né? Com todo respeito, e defendia com unhas e dentes e garras e tudo mais, e defendia a segregação. Não fica uma coisa estranha, meu irmão cristão? Como é que tu és um pastor, né, senhor Daniel François Malan, e o senhor vai defender as torturas, as perseguições? Estou achando isso contraditório em relação a ser cristão, né? Eu dizer que é cristão, me parece uma incoerência, né? Uma incoerência. O que é o apartheid? É a segregação entre seres humanos, porque um é branco e outro é negro. Ou será essa sexta criatura, né, o Daniel François Malan, ele entendia que só é filho de Deus quem eram os brancos, homens e mulheres brancas, criancinhas brancas, e os negros não? Por que não? Onde está escrito isso? Entendido? Então, não sei nem como é que ele rezava o Pai Nosso, porque quando ele diz que o Pai Nosso está no céu, então todos somos filhos de Deus. Então, o senhor Daniel François Malan, filho de Deus, Nelson Mandela também, De Klerk também, vamos já falar sobre eles. Vamos lá? A população branca, principalmente de origem holandesa, então chamado Afrikaner, reagiu ao aumento, né, da presença dos negros nas cidades e às pressões por melhorias públicas. Ora mais. Já falei isso há pouco. Com o desenvolvimento industrial, houve um estímulo ao êxodo rural. Então, as centenas, aos milhares de africanos não tendo muito o que fazer, se ficasse na zona rural só esperando a hora de morrer, né, por conta da extrema pobreza e tudo mais, então, eles vão exatamente aumentar a sua presença nas cidades e as pressões por melhorias públicas. Né? Isso vão deixar bem claro. Então, a partir desse slide, pessoal, se inicia uma situação muito tensa na África do Sul. De um lado, este senhor, né, o Daniel François Malan, ele que defendia fervorosamente o apartheid. Defender o apartheid é defender a morte, não é? Porque muitos acabaram morrendo. Então, isso nós já destacamos, essa importância, né, de você entender esse momento. Tá? Nas eleições de 1948, quem foi que ganhou? Quem? François Malan. Daniel François Malan ganhou as eleições, né, de 1948. E aí, ele vai iniciar uma campanha não contra o apartheid. Essa criatura vai iniciar uma campanha
é pelo apartheid, a favor do apartheid, né? Isso é uma extensão das medidas, né, segregacionistas na África do Sul. A defesa do aumento das medidas de segregação racial ecoaram entre os eleitores sul-africanos. Só os brancos votaram. Só os brancos votaram. Ora, mas como é que pode, cara? Tem lógico um negócio desse? Num país majoritariamente, né, habitado por negros, no caso aqui a África do Sul, que é o que nós estamos estudando hoje. Tem lógica eles não terem nem direito de votar, né? E os brancos, que eram minoria, que acabaram votando. Então, pessoal, isso fez com que o Partido Nacional conquistasse o maior número de assentos no parlamento. Começava, então, o apartheid. Então, oficialmente está dando a largada no apartheid. Tá bom? Esse sistema de segregação. Agora, é curioso que o apartheid ele foi implementado de que maneira? Através da aprovação de uma série de leis. Não é? Através da aprovação de uma série de leis que acabavam tornando legal essa discriminação, né, étnica. Lógico, eu estou falando legal, não no sentido de algo que é bom, mas no sentido de que estava dentro da lei. Olha que cena, cara. Olha que cena forte. Né? Você está vendo aí um pai carregando uma criança, provavelmente morta, nesses confrontos, né, com os ingleses, né? Aliás, contra a própria elite local, né? E do outro lado a mãe também implora algo. Vamos ao texto. Medidas segregacionistas do apartheid. Primeiramente, a segregação racial implantada na África do Sul pautou-se. Pautou-se de que maneira? Na divisão racial do país, estabelecida pelo governo do Partido Nacional, aquele do pastor que nós vimos há pouco, né? Do Partido Nacional. Mas agora, como é que era isso aí? Gente, é uma coisa absurda. Pois é, para no século XX, o que foi que a África do Sul resolveu fazer? Dividir o povo que habita lá, aquele país, dividir em 4 grandes grupos, 4 raças, como eles estão chamando, né? 4 raças. 1, branco. 2, negros. 3, mestiços. E 4, indianos. Galera, que tipo de análise, né, nós podemos fazer em relação a essa situação? Né? Veja bem, foram muitas situações difíceis em que as pessoas não eram fiéis ao que elas indicavam. Tá certo? E outras vezes também o que acontece, acabavam colocando na mesma área para morar, por conta de achar que tudo era branco. Esses brancos vão para o lugar tal, esses negros vão para o lugar tal, esses mestiços vão para o lugar tal, e por aí vai, de anos, né? O que é que acontece? O que é que acontece que depois, quando vão definir, primeiro vão fazer essa catalogação aí, coisa ridícula, como se fosse objeto, né? Em relação às raças, o que é que vai acrescentar? Né? Mas, enfim, foi assim que o governo da África do Sul resolveu fazer naquela época, né? Sabendo que, no caso, por exemplo, dos indianos, você pode estar estranhando, sei lá, alguém até já falou, indiano é porque são índios, né? Que nem aqui no Brasil tinha índio. Não. Indianos do país, da Índia. Lembra, inclusive, que o Mahatma Gandhi, ele começou a advogar aqui, né? Ele começou a advogar ali na África do Sul, onde nós estamos estudando agora. O Gandhi sai da Índia, tá? Na verdade ele já tinha ido para a Inglaterra, tinha estudado, se formado direito, e depois quando ele decidiu trabalhar, ele resolveu ir para a África do Sul, né? Na África do Sul. O Gandhi, sim. Depois ele volta para a Índia. Depois ele volta. Tá legal? Podemos ir em frente? Olha esse documento, cara. Esse documento aí é um documento que
a população negra na África do Sul, eles tinham que utilizar para onde ele fosse. Saiu de casa, vai comprar o pão, leva a carteirinha aí, né? Então, veja bem, essa lei obrigava todas as pessoas com mais de 18 anos, a participarem, né, aportarem um documento de identificação em que constava a raça. Estão lembrados da raça? Há pouco nós falamos branco, negro, mestiço e índio. Então, nessa carteirinha, iria estar escrito em algum lugar se esse senhor ele é branco, negro, mestiço ou indiano. Tá? Ou indiano. E aí, galera, o governo sul-africano criou comitês para classificar a população, né? População. Tá certo? Então, as pessoas, elas são sempre permanentemente monitoradas, não havia liberdade plena de locomoção, não havia liberdade de comunicação, era uma situação muito constrangedora, né? Aquela, não resta dúvida. Bom, em 1950, né, essa lei obrigava todas as pessoas do país com mais de 18 anos a portarem um documento de identificação, em que consta a raça, né, o endereço, se ele trabalha, onde trabalha ou não trabalha, tudo isso aí acabava levando em conta, tá bom? Ai, de quem não saísse com essa carteirinha, aí confusão era grande, tinha que sair com esta carteirinha, né? Para poder mostrar. É uma situação constrangedora, porque eles estão na terra deles, pessoal, não esquece isso não. Eles estão exatamente na África. Quem está exigindo eles a mostrar essa documentação é alguém que está ali lhe pressionando, está ali constrangendo mesmo. Bom, o trabalho desses comitês, esse que vai definir a raça, se é branco, negro, mestiço ou índio. O trabalho desse comitê, desses comitês, era muito subjetivo. Assim, pessoas da mesma família foram classificadas em raças diferentes. Tá vendo? Olha aqui a confusão. Quando você tem membros da mesma família, foram classificadas em raças diferentes. Tá? Em raças diferentes. Na mesma família. Coisinha de nada. No cabelo de um, na cor da pele de outro. Coisinha de nada. Aí os torturadores já identificaram, né, que estavam, esses que estavam classificando, né, as etnias em branco, negro, mestiço e índio, não estavam como... Estava tendo situações em que a mesma família tinha 2, 3 etnias diferentes, tá certo? Quando o grupo Arias Act veio no mesmo ano, isso se tornou um problema sério, porque essa lei, né, determinava onde cada pessoa deveria viver, cara, de acordo com a sua raça, né, de acordo com sua raça. Houve, assim, famílias que foram separadas, né, com base nisso. Então, não houve um diálogo, não houve um entendimento, né, houve, muito pelo contrário, né, uma truculência, uma forma violenta mesmo, né, de se classificar, né, o sul-africano de acordo com a sua etnia. Isso é muito subjetivo, gente, isso é muito subjetivo. Eu estou aqui falando, e eu estou me lembrando, que em relação a o programa, sistema de cotas para ingresso na universidade, uma forma de compensar essa dívida social de mais de 3 séculos, aqui e acolá, né, a imprensa divulga que alguém tentou ingressar na universidade pelo sistema de cotas, mas numa análise mais cuidadosa, observou-se que não se enquadra, né, nos critérios, não é um afrodescendente, enfim. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com tudo isso?
estou querendo fazer aqui um paralelo, né, com o assunto que nós estamos estudando, né, que é sobre o apartheid. Aqui uma cena também forte, que eu acho que não tem como suavizar mais não, tem que trabalhar dessa maneira mesmo, na sala de história. Porque senão fica assim uma visão muito adocicada dos fatos, né? E aí, mas vocês já estão no primeiro ano, estão podendo ver essas imagens e fazer uma reflexão. Isso aqui é a África do Sul, viu? Outras leis segregacionistas foram anunciadas pelo governo do Partido Nacional. Houve leis que proibiram, olha só, é para lei para tudo. Lei para tudo em relação ao apartheid. Houve leis que proibiram o casamento interracial. Não poderia, existia na África do Sul leis que proibiam um negro casar com uma mulher branca, ou uma mulher branca casar com um homem negro, e por aí vai. Né? Era uma situação bastante, digamos assim, invasiva em relação às relações pessoais. Né? Chegar a ponto de impedir que uma pessoa pudesse casar. Né? E também, nessa mesma toada, manter relações sexuais com pessoas de outras raças. Também tornou-se proibido. Eu estou falando aqui, estou me lembrando de uma situação semelhante que acontecia em Roma antiga, né? Em que plebeus não eram permitidos, né? Namorar, casar com patrícios, ou o contrário, né? Aliás, a plebeia, né, com patrício e, digamos assim, a plebeia com o patrício e o patrício com a plebeia, enfim, casamentos mistos, como eram chamados, né? Por conta da condição social, né? Isso aconteceu, cara. Isso aconteceu exatamente também na África do Sul. Antes, áreas de lazer foram criadas para atender exclusivamente a população branca. Uma situação, imaginemos uma situação muito constrangedora, né, em que um pai negro, seu filho, uma criancinha negra, e passam perto de um parque de diversões, a criança pede, né, para brincar ali, o lugar é público, não se paga entrada, mas tem uma placa lá que diz que o parque é apenas para crianças brancas, né? Isso é muito constrangedor, tanto para o pai como para a criança também. O pai fica, assim, né, uns ficam inertes, outros se chateiam logo, né, de imediato, mas o fato é que áreas foram construídas exclusivamente, a palavra é essa, né, exclusivamente para atender a população branca, para atender a população branca, tá? Essa área de lazer, ela vai se espalhar também pelo país todo. Olha outra cena, né? 3 policiais, inclusive um empunhando essa baioneta, porque tem arma de fogo com uma lança na ponta, né? E aí param esse senhor, né? Deve ser algum operário indo trabalhar, mas os soldados não querem, né, muito saber dessa forma, não. Vão exigir aquele documento que eu falei há pouco, já empunhando a baioneta, né, que está aí na mão dele, que nem havia necessidade nenhuma disso, mas é aquela situação de querer cumprir ordens, né? Isso muitas vezes acontece, né? Agora, o nosso amigo aqui, sul-africano, ele vai ter que encontrar logo o seu documento para poder apresentar, né? Vamos ao texto. Uma parte considerável da população negra foi obrigada a se estabelecer em locais conhecidos como bantustões. Exatamente, esse nome meio esquisito, né, para o nosso vocabulário, mas na África do Sul, bantustões, né? Bantustões. Isso não é algo que caminhava no sentido de manter os africanos enclausurados por áreas, por bairro, para que, entre aspas, não atrapalhasse mais eles, né? Nesses locais,
Que locais, professor? Nos Bantustões. Todos, mas é todos, todo o serviço dedicado à população negra eram precários. Sendo que a educação era extremamente limitante, porque tinha como propósito transformar negros em quê? Em trabalhadores braçais, para atender a necessidade dos negócios de quem? Da população branca. Muito bonito. Isso é lindo, né? Então, nos Bantustões, a primeira coisa que está sendo dita aí, que nos Bantustões os serviços eram precários. Serviços públicos, gente, educação, saúde, transporte, né, limpeza. Os serviços eram bastante precários, né? Serviços públicos. Não havia muita preocupação do poder público em contemplar, né, esses africanos. Mas aí, me chama a atenção quando o texto fala sobre o objetivo daquela escola dentro dos Bantustões. Tá? Ou seja, qual é o nosso propósito, né, em relação a essa situação. O que é que vai acontecer? Os trabalhadores, os africanos, eles mandam seus filhos, mas para serem o quê? Né? Nesse caso, né? nessa perspectiva aí, na educação, se alguém chega lá e os próprios professores, vamos imaginar a situação hipotética, os próprios moradores podem muito bem dizer, né? Que querem, por exemplo, fazer engenharia civil, aí vai aparecer alguém do governo e diz, não, mas para que engenharia civil? Por que você não faz um curso técnico de edificações? Entendeu? Então, assim, diante de cada manifestação dessa, tinha um desejo de mudanças. Agora, só queriam, interessante, aquela elite branca, né, lá na África do Sul, qual era, assim, os objetivos propostos deles? Estavam muito mais preocupados, o que tudo indica, né, pela luta pelo poder, pelos candidatos que estão se aproximando, né? É isso que tem acontecido, né? É isso que tem acontecido. Ok, em frente. Outra limitação na educação, dada aos negros, se deu pela questão do idioma, pois essa população era obrigada a ser escutada em inglês ou africânder. Africânder era um dialeto que era mistura, né, de linguagem de tribos africanas com o tupi-guarani, né? Qual é a limitação que ele está dizendo bem aqui no primeiro parágrafo? Oi? Limitação na educação. Limitação na educação, pessoal, dado aos negros, outra questão se deu em relação à questão do idioma, pois essa população era obrigada a ser educada em inteligência ou em inglês ou africânder, melhor dizendo. Tá bom? Então, essa era uma maneira também de destruir a cultura de um povo. Se você quer destruir um povo, destrua a cultura dele. Seus costumes, seus valores, suas tradições. Né? Então, a partir do momento que eles eram impedidos de falarem a língua deles, né, jovens e adultos, todos sul-africanos. Então, já isso eleva a pressão para outro patamar. Tá bom? A população negra perdeu o direito à cidadania e as antigas leis de passe que limitavam a circulação de processos de pessoas negras vindo da África foram reforçadas. Tá ok? Então, são mudanças que estão ocorrendo, né? E veja que mudança no sentido de piorar, né? Porque a população negra perde o direito à cidadania, a lei de passe foi reforçada, a lei de passe é aquela que define os locais que a pessoa podia passar ou não. Todo esse sistema de opressão foi sustentado por meio da censura e da
violência, muita violência, né? Muita truculência mesmo, atrelada à censura, ou seja, nada contra, né? Nada contra algum tipo de acompanhamento, porque as limitações assim, sem nenhum controle, né? Muitas vezes acontece o que acontecia, por exemplo, na África do Sul, por exemplo, na África do Sul não saía nada no meio de comunicação, né? Que maculasse a imagem daquela minoria, aquela elite branca que dominava e que explorava uma maioria de africanos, de negros na sua própria terra. Nelson Mandela e a resistência dos negros sul-africanos. Agora eu vou falar nesse cara, Nelson Mandela, nesse tempinho aqui que ainda nos resta. A segregação na África do Sul e a crescente violência no regime do apartheid fez com que uma forte resistência se estabelecesse no país. E um dos grupos que promoveu essa resistência foi o CNA, o Congresso Nacional Africano. Inicialmente, a atuação dos grupos de resistência se dava por meio de atos de desobediência civil com ações contra a legislação segregacionista. Então vamos lá, vamos comentar. Essa segregação na África do Sul e essa violência, né, por parte do apartheid gerou uma forte resistência na própria África do Sul. E um dos grupos que promoveu essa resistência foi exatamente o Congresso Nacional Africano. Tá? É uma articulação, vocês estão vendo aí a imagem, fotografia, né, de alguns membros do Congresso Nacional Africano. Né? Congresso Nacional Africano. Inicialmente, a atuação dos grupos de resistência se dava por meio de atos de desobediência civil, com ações contra a legislação segregacionista. Tá bom? Então, assim, os caras estão se articulando, os caras estão se posicionando. Já está demais e eles estão querendo dar um basta nisso. Os protestos pacíficos realizados pela população negra eram violentamente reprimidos. Um dos momentos mais tensos se deu em Sharpeville, um bairro de Joanesburgo, no fatídico dia de 21 de março de 1960. Um protesto que era pacífico foi reprimido violentamente pela polícia. E 69 pessoas foram mortas. Tá? Então, imagina aí a situação. Um grupo, né, de sul-africanos, negros, protestam, reivindicam direitos, né, igualdades com os outros cidadãos da África do Sul, mas, no entanto, são rechaçados à bala, de um despreparo enorme, né? Chegaram inclusive a matar 69 pessoas, né? Homens, mulheres, tá? Que acabaram vitimados por esse confronto. 69 pessoas foram mortas, e aí vamos logo esclarecer como é que se deu essas mortes. Essas 69 pessoas, pessoal, elas estavam desarmadas, não estavam? Então, se elas estavam desarmadas, 69 pessoas que foram mortas, não tem outra palavra, covardemente. E nisso, o apartheid, covardemente. O apartheid vai ser fortemente questionado, né? Covardemente. Tem que colocar esse adjetivo, covardemente. Não tem outra forma. Aí vocês pensam que essas 69 pessoas eram sozinhas no mundo, que não tinha um irmão, não tinha um pai, não tinha filho, entendeu? Não tinha amigos. É lógico que sim. Então, pessoal, a partir daí, o movimento da resistência, a partir daqui, o movimento da resistência contra o apartheid, ele vai passar, né? Ele vai passar de ser um movimento de resistência, né? Aderiu à resistência armada. O movimento de resistência contra o apartheid aderiu à resistência armada. Ou seja, aquela velha história de que violência gera violência.
né? Atos violentos estimulam atos violentos, tá? E assim como a paz gera paz. E aí surge esse cara. Então, quem conhece pouco de história, não conhece quase nada, ao ser apresentada a fotografia deste senhor, já os cabelos grisalhos, eu imagino que tem uma boa impressão de alguém que está feliz, né? Uma pessoa simpática, né? Bom, mas, sabendo um pouco da história de Nelson Mandela, alguém que, com muita coragem, enfrentou, né, um governo autoritário da África do Sul, que foi ameaçado de morte várias vezes. Nelson Mandela, né? Nelson Mandela, mesmo sofrendo tanto, sempre mantendo esse sorriso largo, né? Muito, muito interessante isso. Nelson Mandela, um dos nomes mais importantes de toda a posição, né, dos negros sul-africanos. Ele era um advogado que se juntou ao Congresso Nacional Africano e que lutava ativamente contra o segregacionismo em seu país. Ele foi preso em 64, olha só, no ano do golpe militar aqui no Brasil, acusado de sabotagem e traição. Sabotagem em relação a quem e traição em relação a quem? A questão é porque ele era um adversário político, né? Daquela minoria, da elite branca que governava a África do Sul. E foi condenado à prisão perpétua. Prisão perpétua. Ele sabia que matar o Mandela seria pior, né? Ele ia virar Marte, era um martírio. Então, prisão perpétua. Os grupos de resistência, como o Congresso Nacional Africano, foram banidos por ordem do governo sul-africano, né? Então, afasta esses grupos. O regime de segregação racial na África do Sul é extremamente impopular na comunidade internacional, né? E o país, impopular, e o país sofria com sanções econômicas, isolamento diplomático, exclusão de eventos esportivos, como as Olimpíadas, por exemplo, e embargo para a compra de armas. A economia sul-americana se sustentava principalmente nos recursos minerais. Ou seja, a África do Sul começa a sofrer um protesto da comunidade internacional, né? A ponto de não ser convidado, né, os seus atletas para participar de jogos internacionais, como é o caso das Olimpíadas, né? Sanções econômicas, entendeu? Então, tudo isso acabou, de certa forma, obrigando a África do Sul a tomar um posicionamento contrário. Bom, meus queridos, nós vamos encerrando por aqui, né? Nosso tempo já se esgotou, falando sobre o apartheid, sistema de segregação racial na África do Sul. Um forte abraço e até a próxima aula.